o mercado da soja teve um dia de bastante estabilidade nessa terça-feira, dia 16 de março de 2001. De 2001 não, de 2021. As cotações trabalharam o tempo todo com oscilações bastante tímidas, registrando pouca movimentação e esperando mais informações para os traders se posicionarem aí de forma mais agressiva. Aqui no Brasil, as cotações continuam firmes, continuam sustentadas e dando boas oportunidades aos produtores brasileiros. E para a gente entender um pouco mais de como as coisas caminham a partir de agora e o que está influenciando os preços em Chicago, é assunto para a gente conversar com o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, já conosco nessa tarde de terça-feira. Não é isso, seu Ginaldo? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Carla. Hoje o Alex resolveu ceder um pouquinho, porque o Alex não dá chance para falar contigo, né? Então, estou aqui. Boa tarde a todos você e meus amigos, ouvintes queridos de Notícias Agrícolas e os nossos habituais ouvintes. Estamos aqui para falar um pouco sobre soja. Hoje foi um dia mais tranquilo, sem grande volatilidade. O mercado veio aí para 14,12, máxima de 14,25, fechou aí com 3 de alta, de um modo geral. E surpreendentemente, porque, Carlos, se você observar, teve boas chuvas na Argentina, muito boas chuvas. No fim de semana já tinha tido chuvas de 10 milímetros, 15 milímetros num dia, no outro, nas províncias de Córdoba e um pouco La Pampa, São Luís. Ontem, para que vocês tenham uma ideia, choveu 40 milímetros em Córdoba, cobriu toda a província de Córdoba, cobriu a Bota, a gente chama Bota, o sul de Santa Fé, cobriu uma parte do norte de Buenos Aires. Então, pelas chuvas, o mercado deveria ter caído, e o mercado não caiu. O que aconteceu de especial? Nós estamos vendo que a Argentina está perdendo importância, embora eu diria para vocês, conheço bem a região, sei exatamente do que estamos falando, mas a gente pode levar em consideração o seguinte, que aquela soja que foi plantada no final de dezembro e janeiro até o dia 15, esta soja vai ser altamente beneficiada, porque recebeu boas chuvas, está em fase de enchimento, então, indiscutivelmente, essa soja vai dar boa produtividade. Sim. O milho é outro capítulo, mas a soja, apesar que tem gente colocando produtividade de produção geral de 44, eu acho que se essas chuvas que estão previstas aí para os próximos 10 dias acontecerem, com as chuvas de ontem, nós vamos ter uma safra na Argentina de 46, 47. Porém, se não acontecer essas chuvas, 44, 45 estaria um bom número. Mas isso vai ser revisado com o tempo agora, próxima semana. Quinta-feira deve haver revisão e na outra quinta-feira também. Eu diria para você que isto foi um resumo do dia. E por que a soja não caiu? Porque está entrando dinheiro novo e está entrando muito dinheiro para os fundos. E os fundos, não tendo onde aplicar, com uma renda que vamos dizer, uma oportunidade de ganhos, eles estão vindo para commodities. Existe risco, mas eu quero comprar soja, eu quero comprar petróleo, óleo. Você sabe que óleo comestível no mundo está faltando, né? Sim. Você pega Chicago aí, 55 centavos de dólar por libra-peso, vai te dar aí 1.200 e poucos dólares por tonelada. É um preço que faz muitos e muitos anos que nós não vemos. Então, nós temos que levar em consideração que tem demanda para óleo. Claro que alguém poderá falar, e isso é um fato, que a demanda é bom quando tem demanda para farelo, mas nesse momento o óleo está tendo uma influência muito grande. Então, por isso os preços não caíram e, naturalmente, Chicago se comportou com a entrada de dinheiro novo, os fundos estão comprando, os fundos estão acertando suas posições, estão comprando em mais de 330 mil contratos de milho, mais de 150 mil de soja, e assim vai. Óleo, farelo,
Então, eles, por enquanto, não estão com vontade de largar o osso. Por isso, o mercado está refletindo uma realidade, levando em consideração que a Argentina não estaria mais tendo importância para o mercado. Ou seja, seu Ginaldo, essas chuvas, então, elas acontecem, elas são importantes para recuperar uma parte dessa safra argentina que está aí sofrendo com o tempo seco, mas Sim, esse Carla. fundamento já é insuficiente para... Alô, Carla? Seu Ginaldo, o senhor me ouve? Eu não escuto mais você, mas se você estiver me ouvindo, eu poderia dizer que essas chuvas, elas foram importantes e são importantes. No entanto, esta chuva não teve peso nenhum na Bolsa em Chicago. O mercado se comportou como se nada tivesse acontecido. Seu Ginaldo, Carlos, está me ouvindo? Estou ouvindo o senhor me ouve? Agora sim, tinha sumido. Certo. Seu Ginaldo, então quer dizer que o mercado precisa de novos fundamentos para se movimentar de forma mais intensa, mais agressiva, como a gente via nos últimos dias, nas últimas semanas? Ou essa movimentação dos fundos, esse dinheiro novo que está chegando ao mercado é suficiente para promover esse movimento até que os novos fundamentos apareçam? Um fato verdadeiro do que você está colocando. Os fundos novos estão dando sustentação ao mercado. Agora, Chicago, vamos dizer, CBOT precisa de fatos novos e fundamentos novos. E os fundamentos novos, à medida que o clima da América do Sul vai desaparecendo, o clima norte-americano, vamos dizer, vai entrando e vai ganhando importância. Eu diria que nós temos aí, por exemplo, um fato novo hoje, que deu um bom suporte ao mercado também, que a gente não pode deixar de citar. A China, que já estava fora do mercado, que não vinha comprando nem milho, nem soja nos Estados Unidos há mais de 2 meses, voltou e comprou hoje 1.156.000 toneladas de milho. Exato. E safra velha, inclusive, 2020, 2021. Isso deu uma sustentação ao milho, o milho fechou em alta, e deu sustentação também à soja. Isso é um fato que a gente não pode esquecer. As bolsas, naturalmente, reagiram. Você tem aí a reunião do FED amanhã, do Federal Reserve amanhã, e que vai trazer informações sobre inflação, sobre taxas de juros, uma série de fatores. Então, os mercados são um pouco agitados. Mas não se esqueça que dia 31 de março nós temos o quê? Prospective plantings. Exatamente. Aí nós não sabemos quanto vem. Nós estamos calculando que o milho poderá vir na faixa de 90, tem gente falando até 94 milhões de acres. O USDA projetou em 92. A soja em 90,4, o USDA projetou em 90, então não tem grande diferença. Mas, em relação ao ano passado, lembre-se que o ano passado plantou-se de soja 83,5, 83 e pouquinho. Né, e esse ano está se falando acima de 90. Então, tem toda essa questão do prospect planting que vem aí no dia 31. Você vai ter estoques, você vai ter áreas, você tem yield, produtividade, vai ter uma série de coisas. E é aí que nós vamos ver exatamente como é que vem as projeções do USDA em termos de produtividade. Se ele vier colocando, tipo soja, uma produtividade acima de 52, é uma coisa. Se ele colocar a produtividade próximo de 50, é outra coisa. Então, você tem a safra naturalmente reduzida ou aumentada, de acordo com o que o USDA vai colocar nas suas projeções. E isso vai influenciar no mercado. Mas não se esqueça que em abril começa o plantio. Na realidade, finalzinho agora de março, começa no sul, começa a plantar soja, começa a plantar milho, e você vai depois para o milho, para a soja, vai subindo.
Fala? Sim, seu Ginaldo, tô lhe ouvindo. É, porque deu uma interferência. Deu sim. Então, você tem aí a importância do clima do mês de abril. Se você olhar o Drought Monitor, você vai verificar que em algumas áreas, por exemplo, as Dakotas do Norte e do Sul, tem uma mancha vermelha. Essa mancha vermelha se estende e pega um pouco do estado de Iowa. Aí você tem para baixo, você tem o Texas, para a esquerda é tudo vermelho, está tudo vermelho. O que aconteceu? O que aconteceu é que eles tiveram um inverno, vamos dizer, tardio. As chuvas, vamos dizer, foram fracas no início do inverno, tiveram, vamos dizer, pouco gelo. E o que aconteceu? Agora está chovendo, está tendo muito gelo, muito frio. Esse frio não pode continuar durante o mês de abril, sob a hipótese clara e nítida de que, se continuar em abril, vai atrasar o plantio. E atrasar um plantio pode repercutir numa safra, como aconteceu aqui no Brasil, atraso, uma série de coisas. E também comenta-se de que o Laninha poderia retornar ainda durante o verão americano. Isso é um perigo, né? Se ter tudo bem, tudo mais ou menos arrumado, e chegar em mês de julho começar o Laninha, porque em julho você tem a polinização do milho, agosto você tem estamos falando de cenários diferentes. A safra da América do Sul, na minha opinião, já deu o que dá. Certo. Entendeu? Sim, sim. Agora, seu Ginaldo, olhando para todos esses fatores e tudo que a gente precisa acompanhar, e aí já incluo mais um fator que é a questão da China, da sua demanda e das novas informações que nós temos tido sobre a peste suína africana. A tendência é de que o mercado caminhe um pouco mais de lado nessas próximas semanas, aguardando esse relatório do final do mês que o USDA traz com as primeiras projeções da área de plantio, o mercado climático americano. O senhor acha que a gente tende a caminhar um pouco mais de lado até que essas informações cheguem? Eu acho que, como se diz em italiano, piano se vai lontano. Devagar, nós vamos ao longe. O que acontece, Carla, é que os americanos têm que estar preparados para o futuro. O passado aqui já teve na América do Sul, já teve influência. O mercado vai caminhar levando em consideração que esses números serão muito importantes, que estarão sendo divulgados no dia 31, sem dúvida nenhuma. Mas a verdade é que esses números poderão ter uma influência muito grande. O mercado vai caminhar um pouco de lado, sim, até ter esses números nas mãos e ter mais informações sobre o clima. Eu diria para você que, nesse momento, a influência daqui da América do Sul, atrás de colheita, isso, aquilo, safra da Argentina, a importância já passou, ou está passando, está na fase final. Vamos começar um novo cenário nos Estados Unidos, e eu acho muito importante que a gente dê ênfase no futuro às questões e informações do hemisfério norte, para que a gente possa delinear melhor o que vai acontecer com os preços. É isso que eu vejo, Carla. Enquanto isso, seu Ginaldo, o que a gente pode observar é que aqui no Brasil o mercado já caminha bem descolado de Chicago e ainda garante bons preços para o produtor brasileiro, principalmente para aquele que tem um volume remanescente de soja 2021 para vender, não? Não, sem dúvida, cara. Os preços hoje em Paranaguá, soja 171, para entrega imediata, é um excelente preço, indiscutivelmente. O produtor não pode reclamar desse índice de preço. Não é só pelo preço de Chicago,
Você tem também o dólar acima de 5,60, isso daí dá uma composição muito boa. Leva em consideração que os prêmios brasileiros já estão even, já estão 0 a 0, 5 mais, 5 menos, 0 a 0. Esse é o prêmio que está se praticando no Brasil ultimamente. E o prêmio americano está mais alto. Se você olhar, você vai verificar aí que a soja americana é muito cara. Então, não creio que a China vai comprar soja nos Estados Unidos mais safra velha, a não ser que tivesse um desastre aqui. Mas aqui no Brasil as coisas estão correndo muito bem e os embarques estão fluindo. Está previsto que o mês de março nós vamos bater um recorde aí absoluto, está se falando sobre isso aí. Então, eu não vejo aí, vamos dizer, espaço para grandes especulações nesse exato momento, nem tampouco dizer que o mercado vai cair agora. O mercado precisa de novos fatos para subir, isso é um fato. Mas ele não quer cair porque tem pela frente as questões climáticas americanas. Se lá em abril, final de abril, maio, tiver tudo correndo maravilhosamente bem lá nos Estados Unidos, o plantio está indo bem, tudo está indo maravilhosamente bem, aí nós podemos sentir o peso da safra da América do Sul, que não é uma safra pequena, mesmo com a Argentina perdendo 5 a 6 milhões de toneladas, o Brasil foi muito além disso aí, então teríamos uma excelente safra na América do Sul e com a projeção de safra nos Estados Unidos, aí os preços poderiam ceder se estiver correndo tudo bem, mas até lá é preciso que a gente entenda que as coisas não vão ser tão fáceis assim. Os fundos não querem largar a posição deles e, se largarem, eles largariam com uma violência muito maior do que se imagina. E assim penso eu, e assim naturalmente o mercado agiria. E nós não tendemos a ter um dólar muito mais baixo ou distante dos patamares que nós temos observado agora, né, seu Ginaldo? O que também é um outro fator que acaba garantindo preços, pelo menos nos atuais patamares aqui para o nosso mercado, não? O dólar é a 5,60, cara, acima de 5,60 como está hoje, sim, mesmo acima de 5,50. Esse nível de preço de composição é, sem dúvida nenhuma, muito benéfico ao produtor, ao agronegócio, e isso é que está dando sustentação aos preços. Você olhe e observe que Chicago, a 14 e pouco, não chegaria perto de soja 170 no ponto em Paranaguá, como está se praticando, se não fosse o dólar. Isso é uma coisa que o reino caiu. Então, a gente tem que levar em consideração. O produtor brasileiro está tranquilo, já vendeu bem, ele sabe perfeitamente o que está fazendo, é o dono do seu nariz, mas é importante observar o futuro. Se lá nos Estados Unidos estiver correndo, você veja uma coisa bem interessante. Você pegue o spread, safra velha, março 14 e pouco, e novembro aí, deixa eu ver, novembro dá 12 e pouco. Com isso, você vai ter um spread que já foi de 2,20. Nesse exato momento, você vai ter um spread não dá 2 dólares, mas você já tem um spread de 2 dólares e 20. Então, é um excelente preço. E outra coisa, toda alta que tiver para vir, na minha opinião, que vier em abril, se for questões de clima, nos Estados Unidos, ela vem em cima da safra nova, de novembro em diante. Sim. Não vem mais em cima da safra velha. Sim. O produtor brasileiro vai ter que esperar a soja até novembro para ganhar dinheiro? Não. Ele sabe, ele é inteligente e sabe perfeitamente que qualquer alta que aconteça depois de abril vai repercutir na safra nova americana. Seu Ginaldo, a gente consegue orientar o produtor nesse momento? Se ele precisa vender, ele vai vender bem. Mas se ele pode segurar, ele pode
eventualmente conseguir preços um pouco melhores, se é que é possível isso, né? Já que a gente tem patamares historicamente altos? Ela é um bom atirador, atiraria para qualquer lado com a pólvora alheia, já dizia meu pai. Não é isso que eu vejo exatamente agora. Eu acho vem média boa, vendeu no início, vendeu, vamos dizer, em níveis que era bom na época, e hoje ele tem que cumprir os contratos, tem que fazer um mix, tem que fazer uma média boa. Então, eu diria que ele segurar ou não segurar, ele tem que ter cuidado que a partir de abril está se plantando uma safra americana, e se estiver tudo correndo muito bem, os preços podem cair. Sim. Até lá, minha querida, eu não vejo muito perigo, a não ser que viesse aí um cancelamento da China, uma coisa horrível, isso sim. Aliás, falar em China, China e Estados Unidos se reúnem nesta quinta-feira no Alasca para discutir o programa do Acordo 1, o que foi feito naquela época com o Trump, e o Acordo 2. Então, ninguém sabe o que é que vai sair lá dessa reunião, mas se espera que lá saia tranquilo, porque ninguém está pressionando os chineses e os chineses tampouco estão pressionando os americanos. Então, dessa reunião pode sair coisas mais positivas, mais concretas. Então, cara, o produtor brasileiro está tranquilo, ele vai vender da boca para a boca aqui, daqui para frente, pode ter certeza, é isso que eu vejo que ele vai fazer, e ele já ganhou dinheiro, vai ganhar mais dinheiro ainda, porque tem que tomar cuidado também com outra coisa lá na frente, o dólar, né? Nós não sabemos passar essa pandemia, passar toda essa pressão sobre o nosso governo, sobre a nossa economia, o dólar pode cair, e aí vai influenciar no preço, e se você tiver um preço baixo em Chicago, você vai ter preços baixos para a soja. Então tem que tomar cuidado. Essa é a minha recomendação, cara. Seu Ginaldo, agradeço muito pela companhia nessa tarde de terça-feira. É sempre muito bom conversar com o senhor. E vou deixar claro, viu, seu Ginaldo, para eu conseguir esse espaço aqui para eu falar com o senhor, o Alexander me obrigou a fazer um pedido 3 vias, tá? Firma reconhecida em cartório, autenticada, seu Ginaldo. O Alex é um bom menino, o Alex é um bom menino, mas falar com você também está difícil, né? Foi bom falar contigo, foi bom falar com seus ouvintes. Eu aproveito e mando um abraço aí para o João Batista, e sou um ouvinte dele aí no meio-dia e meia aí, no programa dele, e estamos aí fazendo aí divulgação disso. Eu creio que é um programa sério, traz boas informações, e onde o produtor pode também se alimentar de informações tranquilas e seguras. Um grande abraço, Carla. Muito obrigada, seu Ginaldo. Todos vocês. Estamos aqui de pé e à ordem, meus irmãos. Muito obrigada. Um grande abraço para o senhor também. Boa semana. Você. Saúde. Até mais. Muita paz. Até mais, seu Ginaldo. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado. Sempre um alento para nós falar com o seu Ginaldo, porque além da gente saber as informações de mercado, o seu Ginaldo trata tudo e todos com muito carinho, principalmente nesse momento onde as notícias são tão duras fora do nosso setor. O nosso setor caminha muito bem, ainda bem, mas é sempre bom falar com o seu Ginaldo, porque ele sempre traz essa mensagem de paz, de tranquilidade, de serenidade, principalmente de carinho, de acolhimento. Então é sempre muito bom. Se a gente vai fazer um resumo, né, do que disse o seu Ginaldo nesse momento, a gente pode entender que a safra da América do Sul tem ainda a sua importância para o mercado em Chicago, mas começa a perdê-la, né, começa a perder o espaço. É sabido o tamanho já da safra sul-americana, ou o potencial, melhor dizendo, da safra sul-americana. A Argentina perde um pouco, o Brasil tem boa safra, e é sabido também que há bom volume desse total já comprometido com a comercialização, e a gente está acompanhando. Aos poucos o mercado vai se voltando para o clima nos Estados Unidos, para o início do plantio, que deve ser iniciado aí no final desse mês de março, começo de abril. Começamos com o milho, passamos para a soja na sequência, então a gente precisa também entender como é que ficam as condições de clima por lá, mas principalmente a movimentação dos fundos, a injeção de dinheiro para esses fundos que
miram as commodities agrícolas, é importante também a gente destacar na entrevista e nas informações que trouxe o seu Ginaldo nessa terça-feira. A gente está monitorando isso por aqui. Como o seu Ginaldo pontuou, são mais de 300 mil contratos que os fundos ainda detêm na posição comprada, né, acreditando então nas commodities, soja, milho, farelo, óleo de soja, trigo, enfim, as commodities agrícolas estão realmente nesse momento de recuperação, principalmente grãos e os óleos comestíveis, segundo a FAO, que estão aí liderando essa alta nos preços mundiais dos alimentos. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago. Nesta terça-feira, o mercado vai encerrando o dia aí com leves altas de pouco mais de 3 pontos nos principais contratos. O maio termina com 14 dólares e 23, o julho 14 e 13, o setembro 12 dólares e 91 e o novembro 12 dólares e 45 centos por bushel. Então foi um dia bem tranquilo para Chicago. Seu Ginaldo pontuou preços em Paranaguá, entrega imediata, Porto, aqui no Brasil, R$ 171,00 como indicativo, como referência. A gente sabe que o dólar alto continua mantendo os preços por aqui bastante positivos, bastante remuneradores. Então faça suas contas, veja que momento é esse para você, para o seu mercado, para o seu negócio, certo? A gente fica por aqui com esse boletim. Muito obrigada, até a próxima.